Professor Felipe Campos Figueiredo, engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas e doutor em ciências do solo pelo Departamento de Ciências do Solo da Universidade Federal de Lavras. Atua nas áreas de fertilidade do solo, adubação e nutrição mineral de plantas, com experiência em pesquisa, desenvolvimento de inovação em fertilizantes e cultivo de solo, adubação e nutrição de cafeeiros. Atualmente é professor efetivo do Instituto dos Campos do Sul de Minas, campus de Muzambinho, e coordenador do Centro de Validação Tecnológica e o Polo de Inovação de Cafeicultura do IFSU de Minas. Orientador da empresa Agriforte, empresa Júnior, Agriforte Júnior, e coordenador também do Laboratório de Fertilizantes e Corretivos do IFSU de Minas, campus Muzambinho. Então, professor Felipe, seja bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar o convite também, tá bom? A professora Ariana possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Londrina, mestrado em Agronomia na área de Fitotecnia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Agronomia na área de Fitotecnia também pela Exalc, pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professora do ensino básico tecnológico aqui do Instituto, desde janeiro de 2009, professora titular também desde 2023. É líder do grupo de pesquisa em produção vegetal do CNPq, coordenadora do grupo de estudos em agropecuária, GEAGRO, orientadora da empresa Júnior, Agriforte, ad hoc das revistas científicas Agroambiental, Ciência Rural, Ciência Agrotecnológica, Cultura Agronômica, Boletim da Indústria Animal, Agrices e Agroenvironmental Sciences. Professora das disciplinas também de Fitotecnia 2, algodão, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja, no técnico agropecuária, e culturas de algodão, arroz, feijão, girassol e soja na engenharia agronômica. Desenvolve pesquisa e projetos de extensão nas áreas de fitotecnia, ciência do solo e qualidade nutricional de alimentos, tá? Também, professora Ariana, obrigado por aceitar o convite e, com certeza, vai trazer umas informações para nós aqui, agradecendo mais uma vez. Então, a palavra está com vocês, professor Felipe e a professora Ariana. Ariana, você gostaria de começar? Não, Felipe, você como coordenador do CVT, desde o começo está aí, eu acredito que você tem que dar o start inicial, por favor. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Tá dando para ver ou tá picture in picture? Picture in picture. Você teria que fechar essa janela aí para ver a apresentação toda. Tá, é porque às vezes eu não consigo ver aqui, mas vamos lá. É a miniatura do... Só um minuto aqui que eu vou... Aí. Tá em tela cheia? Agora foi. Isso, ficou bom. Certinho, então. Ô, professor, só Bom, fazer um comentário só, professor Felipe, com licença. As perguntas pode deixar para o final, professor, é melhor? Pode sim. Tá? Então, alguém quiser depois deixar uma pergunta no final, depois o professor vai apresentar, porque é mais fácil depois para gerenciar aqui as palestras. Tá? Obrigado, professor. Certinho. Então, boa tarde, pessoal. Agradeço aí o convite para a gente falar sobre esse tema importante, que é um projeto nosso aqui, institucional. Acredito que seja também um legado que a gente vai deixar para a instituição, que é o Centro de Validação Tecnológica, Então, a gente está há algum tempo já com esse projeto, vai fazer 10 anos agora, Então, esse projeto ele é um modelo de parceria público-privado, onde a gente consegue integrar ensino, pesquisa e extensão e também o empreendedorismo, Ao longo da apresentação, eu vou falar um pouco sobre isso, Vocês podem ver ao fundo aí uma foto aérea do CVT, Não todo, mas uma grande parte dele, com os estalhões experimentais de café,
ao fundo, e também abaixo uma área que a gente faz agora, né, com a orientação da professora Ariana, o CVT Grãos. Então, desde o início eu venho coordenando o CVT, né? Depois, há 2 anos, a Ariana entrou também como coordenadora desse novo projeto CVT Grãos, que ela vai falar um pouco melhor, né? A Duda, que é supervisora desde o início também. Esse ano a gente conseguiu contratar aí o Rafael Ramos, que é o nosso técnico agrícola, e também a Amanda Moraes, que é assistente administrativa, que foi também da Agriforte Júnior, que né, é o motor de tudo isso daí que eu já vou falar também. Então, essa daí, por enquanto, é a nossa equipe, pretendemos crescer, né? Mas falando do CVT em si, como começou o CVT, né? Então, o CVT começou com a cooperação técnica entre o Instituto, a Cochupé, a Agriforte, né, e a reitoria, né? Tanto o campus Muzambinho quanto a reitoria envolvido nessa parceria. Então, essa parceria ela começou a ser construída lá em 2014, as primeiras conversas foi em 2014, né? Iniciamos para tentar fazer um projeto que viabilizasse essa fazenda, que até então ela estava subutilizada, e aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava unir forças, né, para a gente fazer algo que realmente impactasse. E uma das propostas, né, que foi aceita, que transformasse essa fazenda de 80 hectares, que é a fazenda onde está o CVT hoje, né, a fazenda de Guaxupé, transformasse num centro de pesquisa, né? Então, a pesquisa como centro de tudo isso, levando também os alunos a aprenderem, a botar a mão na massa também, aprender o manejo da cultura, o dia a dia, né? E também eles conseguirem produzir o conhecimento em parceria com outras empresas, né? Então, o núcleo de toda a parceria foi Instituto Federal, Cochupé e Agriforte, né? A Agriforte Júnior é uma empresa júnior do Instituto, né, que ela tem aí, começou em 2023, 2013, 19 de dezembro de 2013, então ela já tem uma certa história aí, né, dentro do Instituto. Bom, então, cada um com as suas funções dentro desse modelo, né, articulação, cooperação de provimentos e recursos é uma das funções do Instituto Federal do Sul de Minas, o apoio operacional à disponibilização de partes da fazenda pelo campus Muzambinho, né, hoje praticamente toda a fazenda, a Cochupé, com o direcionamento de parceiros e os provimentos de recursos iniciais, e agora os provimentos da expansão, né, que eu vou falar um pouco sobre. E a gestão de recursos de novas parcerias para a execução das atividades vem a cargo da Agriforte Júnior, né? Então, a Agriforte Júnior é muito importante porque ela é a empresa que faz os contratos com as empresas e 90% de tudo que entra de recurso é reinvestido na fazenda. E um detalhe que a diferencia de uma fundação, né? Porque às vezes o pessoal fica, mas não é igual uma fundação. Não. Ali, todos os alunos estão envolvidos na execução do projeto em si, na mão na massa, lá no campo, e também na gestão do recurso, fazendo pagamentos que são diários, né, de compras e tudo mais, para que isso fique dinâmico. E isso para mim, a principal motivo pelo qual a gente vem desenvolvendo com uma certa visibilidade também e com uma certa solidez, porque isso nos dá o dinamismo que a atividade agrícola precisa, né? Compras rápidas, acesso rápido ao recurso, as empresas, por outro lado, também elas precisam dessa agilidade para fazer os contratos, para fechar o contrato, para receber nota, para fazer pagamento, enfim. Isso tudo aí é muito importante. Então, a Agriforte, ela consegue fazer tudo
essa série de atividades importantes aí. Então, dentro dos objetivos do CVT, né, é a validação de tecnologias para gerar conhecimento aplicado à cafeicultura e aos grãos. Então, essa validação tecnológica, ela passa, né, pelos seus objetivos específicos, estabelecimento de parcerias com empresas, condução dos experimentos em campo, a integração do ensino, pesquisa, extensão e empreendedorismo, disponibilização de resultados técnicos confiáveis e também a divulgação desses resultados em eventos e visitas técnicas, né? Esse ano, por exemplo, a gente já fez diversos eventos, o evento CVT Grãos, o evento CVT Café, fizemos o encontro tecnológico da Cochupé, que é um evento em company, fizemos outro evento em company que foi da Biomix, né, que é uma das empresas parceiras nossas, divulgando já os resultados produzidos dentro do CVT para um grupo convidado lá por eles. Recebemos com uma grande frequência grupos de produtores, por exemplo, a gente teve o grupo da SMC, né, das mulheres do café, que também visitaram o CVT. Tivemos o grupo da Emater, que visitou esse ano, e pequenos grupos de produtores que marcam a agenda e a gente passa pelo ensaio de cultivares, que é o principal, né, experimento do CVT, e isso vem chamando muita atenção e despertando a atenção local dos produtores, né? Então, a gente não faz somente os dias de campo, a gente recebe constantemente tanto empresas, quanto produtores, quanto técnicos, fazemos treinamentos direto, né? Eu falo que agora a gente está numa fase mais de divulgação, né? Até porque o café, até a gente conseguir um bom resultado de café, gasta tempo. Como a gente tem 10 anos, a gente já começa a ter uma quantidade de resultados mais robustos para apresentar para os produtores. Então, validar tecnologias testar essas tecnologias no campo usando um modelo científico, né, de pesquisa. Então, tudo que a gente faz ali é pautado no modelo científico. Então, a ciência é o núcleo de tudo isso, né, e através da ciência a gente faz a pesquisa, a gente faz a extensão, a gente acopla o empreendedorismo, notadamente aí com a questão dos alunos da Agriforte Júnior, né, que mostram para eles o que é uma empresa, como que ela funciona por dentro, né, e eles colocando a mão na massa, fazendo esse aprendizado diário aí, né. Então, isso aqui é uma fotografia mais geral aqui dos pontos que estão sendo, da fazenda que estão sendo cultivados aí para as pesquisas, né. Essa primeira parte, que é o do café de sequeiro, né, esse café ele começou a ser plantado em 2017, né, janeiro de 2017 a gente plantou os primeiros pés, que é esse café mais adulto aqui. Depois a gente passou por um ensaio de cultivares, que hoje é o maior ensaio de cultivar do Brasil, são 42 cultivares de café arábica, é o principal experimento nosso, atrai muita atenção do pessoal. Vocês podem ver as plaquinhas branquinhas aqui no meio do café, mostrando como cada cultivar, a cada 12 plantas tem uma cultivar, e cada linha dessa é um bloco, é uma repetição, então a gente faz 5 repetições, além de ser o maior em número de cultivares, é o maior em número de repetições também. Isso traz uma confiabilidade muito grande aos resultados e uma precisão muito grande também. E a gente foi plantando até 2019, a gente tinha plantado tudo. Algumas áreas, como essa daqui, que está sem café, a gente arrancou, porque era um experimento com mulch, e aí a gente preferiu arrancar, deixar em pousio, e agora retornar essa área, né? Então, assim funciona a pesquisa. A gente, às vezes, tem que arrancar a lavoura e replantar. Essa parte logo abaixo aqui, que tinha feito recentemente as curvas de nível, né, sistematizado a área, é a do CVT Grãos, que aqui a gente tem os dias de campo também.
né, a área do terreiro de café, o escritório, a casa-sede, o barracão, fica tudo mais aqui atrás. E do outra face, né, que até então era um pasto, agora a gente está iniciando o projeto de café irrigado, certo? Então, esse café irrigado a gente já fez aqui a área de piscina, né, onde que tem uma piscina de geomembrana e a casa de bomba, e já está tudo montado, esperando as mudas ficarem prontas para a gente fazer o plantio aí no final do ano. E também tem a área de montanha. Essa área de montanha que eu vou falar mais especificamente aqui sobre ela, que é muito importante para a gente aqui na região, é uma demanda em que a Cochupé nos fez, né, na época, porque os produtores precisavam muito dessas informações, né, de café de montanha. Então, a gente começou a trabalhar um protocolo para fazer, olha, como que você pode fazer um café de montanha com sucesso? Então, a gente está reunindo várias informações e colocando essas informações na prática, e essas informações vai servir também para o treinamento do pessoal da Cochupé, para eles montarem um protocolo, e quem sabe uma empresa, ou contratar empresas para executar isso aos produtores rurais. Isso é muito importante para a região, uma vez que a nossa região ela é bem declivosa e a cafeicultura de montanha é uma realidade. Só que é uma realidade que hoje está quase sendo inviabilizado pela falta de mão de obra. Então, a nossa proposta é fazer um café de montanha mecanizado, para otimizar a mão de obra, valorizar a mão de obra que tem na fazenda e conseguir fazer a mecanização da montanha. Certo? Então, todo esse conjunto de atividades do CVT é feito, né, diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos trabalhando, fazendo avaliações, medições, colheita, agora a gente está no meio da colheita, então isso tudo compõe o CVT. E no CVT a gente não produz café só. O nosso principal produto não é o café, nós produzimos conhecimento para cafeicultura e grãos. O café é um segundo produto. O primeiro produto que a gente produz é o conhecimento. É o conhecimento de qual a melhor dose do produto a ser testado, qual o melhor cultivar, qual é o melhor sistema de café de montanha, qual a melhor forma de irrigar o café, e qual a melhor, né, melhor insumo, o melhor tratamento, manejo para os grãos, para que eles produzam mais e melhor, e assim o produtor também tenha rentabilidade na sua atividade. Isso daqui é um modelo como que a gente faz essa relação entre os diversos entes, né? Vamos começar aqui pelo Instituto Federal. Recentemente, a fundação ela foi incluída nesse modelo. Até então, era somente essa parte aqui, né? Aí a fundação ela foi incluída, no caso a FADEMA, né? Então, recebendo recursos do Instituto. Então, o Instituto, esse ano, por exemplo, ele está investindo 210, mais 40 mil, que é um aditivo que a gente fez para a questão da segurança. A Cochupé, no projeto que a gente renovou agora, em 2024, está investindo 200 mil reais, mais 123, que foi um aditivo que a gente fez agora também, recentemente, para a contratação do Rafael. E a reitoria investe aqui os 30 mil reais também na fundação. O que esse recurso investido ele faz? Ele faz a contratação dos funcionários e bolsas dos coordenadores, né? No caso do CVT Grãos, também tem a compra de equipamentos que já estavam previstos, mas do CVT Café fica somente para bolsas e contratação de funcionários, certo? A Agriforte, ela ainda configura como um importante centro de gestão aqui, porque é através da Agriforte que nós fazemos as parcerias com as empresas. Então, a nota fiscal, o projeto, o contrato, é tudo feito via Agriforte. Como eu falei no início, 90% desses recursos são investidos no CVT, então
efetivamente colocado lá no CVT, certo? E, quando necessário, também vai ser enviado para a fundação para pagamento de algumas bolsas. Nem todas. Algumas bolsas são pagas também pela Agriforte, principalmente aos alunos diretamente ligados a esses projetos, tá? Então, com isso, a gente consegue articular aí o CVT, essa produção do conhecimento, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, e o empreendedorismo aí também. Isso daqui é só um exemplo das empresas parceiras nossas, só do café. Tem mais empresas de grãos, né? Então, nós temos aí várias empresas, umas já terminaram, outras ainda estão conosco, né? Então, aqui é o núcleo principal da nossa parceria, do Instituto Agriforte e Cochupé, e aqui as outras empresas. Essas empresas, como que elas participam? Elas investem, né, no CVT para testar os seus produtos. A gente testa o produto dessas empresas e a nossa entrega é essa tecnologia, esse conhecimento. Olha, teu produto X, ele pode ser aplicado na dose tal, na época tal, da forma tal, para o melhor resultado. Ou então, não, olha, esses que a gente testou aqui não foi melhor, quem sabe a gente faz um outro, propõe uma outra forma, um outro produto, enfim. Isso é uma coisa dinâmica, né? Muitas empresas, às vezes, recontratam outros experimentos em outros formatos, né, para a gente fazer, ou com outros produtos também, né? E então a gente tem tido aí bastante demanda das empresas. Hoje eu estou negociando com mais 7 empresas para fazer experimentos para o final do ano. Então, estou num período de proposta, muita empresa, quase diariamente empresas entram em contato. E o curioso disso tudo, né, que eu mesmo não tenho rede social, gente. A minha rede social é o WhatsApp, eu tenho um canal no YouTube para aula para os alunos, e o LinkedIn, que eu pouco também uso, mas não é esses os canais, né, eu falo assim, não é o LinkedIn, mas é principalmente o WhatsApp. O pessoal entra em contato com a gente por WhatsApp. Eu não tenho Instagram, então, por WhatsApp, o pessoal entra em contato. Aí às vezes eu fico curioso, falo, mas como é que vocês me encontraram, né? Se o mundo hoje vive de Instagram, de TikTok, enfim. Muita gente de empresa que um vai falando para o outro, né? Então, essa rede do network aí entre as empresas, muito sai de uma empresa, vai para outra. Foi um exemplo dessa semana, saiu da TMF, foi para uma outra empresa, sabe que a gente fez um produto legal, um trabalho legal com eles, e aí veio atrás da gente. Então, é muito esse boca a boca, né? Que a gente vem aí, né, expandindo entre as empresas. Aqui um pouco do trabalho que é feito, plantio, aqui reunião com o pessoal do exterior, Victor Ramírez, que é o responsável pela cafeicultura da Iara no mundo, a Thaís, que foi uma das primeiras parceiras nossas, né? Aqui no laboratório, mesmo na época da pandemia, a gente fazendo a classificação das amostras, aqui a aplicação do tratamento, mostrando um tratamento com adubo mineral comparado com adubo organo-mineral, aqui fazendo avaliações, aplicações dos tratamentos, a colheita, né, que nós estamos agora em plena colheita, e os dias de campo, né, que a gente vem intensificando essa atividade de campo. Esse ano, tivemos 300 produtores rurais no dia de campo do CVT Café, então foi bastante gente, né. Então, os resultados e impactos, hoje nós temos 26 empresas parceiras, dos quais que estão envolvidos em 20 experimentos, mais de 3 milhões de reais contratados. Temos o maior ensaio de cultivares de café do Brasil, que chama muita atenção. A formação prática dos alunos, isso também é fundamental para a gente, eles estão envolvidos em tudo, né? Prática, é tudo mesmo, gente. Então, sempre eles estão junto conosco nas atividades que são desenvolvidas. Divulgação de dias de campo, visitas técnicas dos produtores ao CVT,
E esse é um modelo de parceria público-privado, né, que vem se consolidando, que vem, né, tomando corpo. A gente até é um modelo aí para outras unidades. Então, esse é o CVT. Mas agora ele já vem numa nova fase que, né, está expandindo, com a ajuda da Cochupé também. Então, esse daqui é o projeto onde vai ser toda a área de café irrigado, que é naquela área de pasto que eu mostrei anteriormente, um projeto aí que vai ser construído até 2030, né, essa é a nossa previsão. Então, cada um desses quadradinhos aí é um talhão experimental. Então, dentro de um talhão experimental desse, a gente pode colocar até 2 experimentos, e em cada experimento desse, testar 5 tratamentos com 6 repetições. Ou então, se for o talhão inteiro, a gente consegue 10 tratamentos com 6 repetições. Nós preferimos agora aumentar o número de repetições para aumentar ainda mais a precisão experimental e reduzir o tempo de resposta dos experimentos. E o café de montanha, que eu vou dar um enfoque aqui, né? Esse aqui é um modelo que a gente vai chegar, né? Mostrando o que a gente está fazendo na nossa montanha. Então, isso daqui, só para vocês terem ideia, o que era a área antes, é uma área bruta. Então, essas cores mais fortes, mais amarronzadas, são áreas mais declivosas. Isso daqui é um mapa de declividade, onde o vermelho é mais declivoso e o verde é mais plano. Então, a área era bem irregular. Isso daqui foi feito um levantamento com drone, com um pixel de centímetros, né, bem pequenininho, então bem preciso. E depois a gente fez uma padronização dessa área. Essa padronização eu costumo comparar com uma plástica. A gente tirou toda a parte superior da terra fértil do solo, pegou todas aquelas pedras e tudo que tinha, a gente jogou nos buracos, né, aquela terra menos fértil, tampou as grotas e voltou toda essa terra fértil, fazendo ali uma camada em cima, fazendo uma suavização, padronização do terreno, tá? Então, isso daqui é mostrando como é que foi essa atividade, olha. Então, a gente começou aqui mexendo na montanha, com os tratores de esteira, com máquinas pesadas, né? E aqui já estava praticamente concluído. Depois a gente fez todo o processo de gradagem e começamos a fazer aqui traçar as linhas, né? As linhas de plantio. Só que a gente percebeu, né? Como a gente está construindo um protocolo, a gente percebeu uma coisa. Em determinadas áreas, o trator não consegue andar em linha reta, ele começa a escorregar. E aí, nisso que escorregou, a gente teve que voltar atrás, está vendo que tem um trator de esteira aqui, destruindo tudo, refazendo para a gente fazer tudo certinho, né? Então, esse erro faz parte, esse erro é o aprendizado. Hoje, por exemplo, a gente sabe que nós não podemos entrar com um trator de roda em uma área com mais de 33% de declividade, que ele vai escorregar. Então, aí, a recomendação é entrar com um trator de esteira para a gente fazer o sulco bem alinhado, né? Então, isso é informação, né? Isso é informação que traz para a gente montar esse protocolo, certo? Então, no início, antes da gente fazer esses alinhamentos, isso foi feito tudo em computador, fazendo essa previsão, para que a gente acompanhe o máximo possível as curvas de nível, mas, porém, mantendo um alinhamento que nos permitirá fazer a mecanização. Se as curvas de nível ficar muito torcidas, a gente não consegue mecanizar essa área. Então, a gente precisa atender a declividade na questão da conservação do solo, mas, por outro lado, precisamos atender a mecanização. Então, veja aqui no planejamento das linhas, como elas estão retinhas, tentando ao máximo, essas linhas marrons aqui, a curva de nível, né? Isso, da onde que eu estou passando o mouse aqui, ela está em nível, certo?
e aonde estão as linhas aqui mais fininhas, é onde vão ser as linhas de plantio de café. Então, a gente tentou fazer essas linhas de forma que elas ficassem paralelas às curvas de nível e permitisse a mecanização. Então, duas coisas em uma: permitir a mecanização e também fazer a conservação do solo. Então, veja que a área, depois de plantada, já é maio agora, foi dia 26 de maio que a gente tirou essa foto. Então, veja aqui como é que está, né, o plantio, onde foi os sucos, o café já está plantado, com muito esforço a gente consegue ver as plantinhas aqui já, né? Então, o café já está plantado. E um detalhe importante, com tudo isso, a gente já consegue fazer a mecanização da montanha. Olha que legal. Então, a gente ainda não concluiu o processo, porque daqui 2 anos nós vamos fazer microterraços. A gente vai fazer pequenos terraços, ou seja, a gente vai suavizar no meio da rua para melhorar a passagem de trator e dos implementos necessários, por exemplo, para pulverizar, para roçar, para colher o café, tá? E aqui, isso aqui são 2 fotos, a foto no dia que estava plantando, dia 15 de janeiro, e a foto hoje, né? Com a nossa companheira, né? Representando aí o nosso CVT, ela costuma acompanhar todo mundo que chega no CVT, então chegou gente diferente, está lá a Siriema, são 3 Siriemas, um casal e um filhote, que sempre acompanha a gente, então elas estão sempre ali, né? Elas são animais muito curiosos, né? E estão muito mansinhos, né? Então a gente tem um convívio muito bom. De vez em quando elas estão no meio em cima do trator, né? Elas gostam também de visitas. Certo, gente? Então, isso é o CVT aqui, brevemente, né? Falando um pouco sobre o nosso modelo aí de parceria público-privado para o estímulo do ensino, pesquisa, extensão e também do empreendedorismo. Tá certo? Obrigado aí. Passo a palavra para a Ariana. Boa tarde, pessoal. Vou colocar minha apresentação aqui também para vocês. Já está visível, né? Sim, Ariana, está visível. Sim. Certinho. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou a professora Ariana, o Paulo me apresentou no início, acredito que alguns entraram posteriormente. Então, estou como coordenadora do CVT Grãos, né? E sob a coordenação geral do CVT do professor Felipe, que acabou de apresentar. Então, essa arquitetura, né, esse mapa do CVT, ele é bastante estratégico no que se refere ao impacto agronômico como um todo, tá certo? Então, a gente trabalha um pouco dessa governança também, que tem sido muito falada, né, em especial a pesquisa. Esse projeto do CVT Grãos, ele iniciou mais recentemente, foi assinado o contrato em 2024 para 5 anos, então, a previsão, né, até 2029, com expectativa de renovação. A Cochupé, então, em 2023, na verdade, me procurou e fez o convite, porque eles resolveram abrir um novo departamento lá de novas culturas, que eles chamam, tá certo? Então, além dos cereais, né, que são os grãos como soja, milho, sorgo, trigo, eles também têm a parte de pasto, né, braquiária, tudo, então são as novas culturas que eles chamam. Então, e por que, né, eles resolveram investir nessa área de grãos? No fechamento da safra 22 e 23, viu-se a expansão da área de grãos, né, em Minas Gerais. Então, a atuação da Cochupé não vai só
só aqui no sul de Minas, né, e sim também em Cerrado, principalmente, uma parte de São Paulo. Então, com essa expansão, principalmente da cultura da soja, então eles vislumbraram isso e então resolveram então estudar, né, vamos ter que aprender. Por que que essa parceria, né, que a Cochupé buscou a gente? Para que a gente estabelecesse as parcerias com as empresas que estão dentro da Cochupé e outras que querem entrar dentro da Cochupé, né, para a gente estar mostrando para eles o resultado do que a gente vem estudando, que eles estão buscando, para ver se está dando resultado, para eles fazerem até mesmo o posicionamento, então. Isso até é uma demanda, né, do Ministério da Agricultura, em especial para biofertilizantes, por exemplo, que tem a Instrução Normativa 61 de 2020, que fala que tem que ter esse filtro científico. E esse filtro científico, no caso, né, é o CVT aqui, né, institucionalmente, tá certo? Então, as empresas que não realizam a validação, né, o produtor ele acaba fazendo a compra às cegas, porque precisa da validação. Ah, mas o produto já é registrado, não sei o quê. Mas e a validação local? Tá certo? Porque a gente tem muito isso, da interferência do ambiente em si. Então, a gente tem, né, como epicentro, essa validação tecnológica. É muito importante que vocês saibam que ela é muito imparcial, muito imparcial. Eu, neste momento, estou na fase de fechamento de contratos para a safra agora 26, 27, que inicia assim, em setembro, outubro, a gente vai estar plantando. Então, assim, eu deixo bem claro, sabe, para as empresas, olha, o resultado é de vocês, porque muitas vezes eles chegam através da Cochupé, né? O resultado não é da Cochupé, é de vocês. Então, assim, se você vai abrir depois o resultado para a Cochupé, vai conversar com eles, aí a gente não interfere mais. A Cochupé, ela, assim como toda empresa, né, qualquer pessoa tem acesso aberto dentro do CVT. Ela me ajuda, né, no posicionamento técnico para a gente fazer o manejo das lavouras, inclusive, então ela anda nas lavouras, mas ela não fica perguntando, que tratamento que é esse, que tratamento que é esse, né, ela até acaba vendo, sabe qual empresa está posicionada em qual local, mas não interfere em forma nenhuma e não nos questiona também, né, resultados, sem que a empresa tenha entrado em contato com eles antes, né, quando da nossa apresentação do relatório. Então, a gente gera esses relatórios, tá certo? E o que vem acontecendo no Grãos, né, e aconteceu até que eu tive uma reunião semana passada, em função dos relatórios da safra que a gente fez projetos de soja, a Cochupé tinha um experimento de defensivos com várias empresas, e algumas dessas empresas tinham um projeto com a gente também, testando até novos defensivos agrícolas. Então, sabe, ela falou assim, mas e agora? A empresa, né, apresentou um resultado com um produto novo, a gente pode acatar esse protocolo, Ariana? Podemos, né, passar para a nossa equipe técnica posicionar assim? Então, isso é muito importante, porque a gente realmente, né, está passando o posicionamento de manejo para os produtores da nossa região, né, e principalmente a gente tem a formação dos nossos alunos, como o Felipe falou, o carro-chefe é o conhecimento, então esses alunos estão tendo o treinamento prático o tempo todo, sob a supervisão tanto do Rafael, né, que é o nosso recém-contratado técnico em agropecuária, ele é membro da Agriforte Júnior, porque ele está cursando o curso de tecnologia em cafeicultura. A Eduarda, ela está na Agriforte quase do início, né, desde o primeiro plantio na foto que o Felipe mostrou, ela está lá, então ela está do lado dos alunos, né, fazendo a avaliação de todo o protocolo estabelecido, então isso é muito importante, né, ela já está finalizando o doutorado, então é uma engenheira agrônoma, uma profissional muito responsável, que a gente tem muita confiança, né, e passa esse treinamento para os alunos, passa confiança, e com isso até eu e o Felipe ficamos bem tranquilos no que se
refere realmente aos dados a estarem sendo coletados, né, de forma bastante precisa, tá certo? Então, todo esse rigor científico se deve realmente, né, aos profissionais né, tanto que estão lá nos ajudando, tá certo? Então, o Felipe falou que é uma parceria do Instituto Federal, né, tanto da reitoria quanto do campus Muzambinho. No caso do CVT Grãos, a gente tem um apoio, né, político, logístico de infraestrutura, e o fornecimento de recursos humanos, no caso nós, enquanto professores e pesquisadores, e temos também um trabalhador rural, tá certo? Então, o campus fornece um trabalhador rural para essa fazenda de 80 hectares, 40 agricultáveis, são 2,5 hectares de grão, de café eu não sei quanto que está, acho que o Felipe não mencionou, mas agora com a expansão, né, então só vem aumentando. A fundação, então, né, entrou como um apoio legal aí para a garantia de segurança jurídica, institucional, né, então ela faz a gestão administrativa e a execução financeira do macro do projeto, grãos também, a maior fatia do recurso vem, né, dessa parceria. A Cochupé disponibiliza, então, recursos financeiros, uma receita fixa, faz apoio técnico no campo e faz a ponte, né, para transferência para o produtor rural, porque anualmente a gente faz o encontro técnico de grãos, onde, além dela treinar toda a equipe técnica, né, da Cochupé, então todos os consultores técnicos comerciais vão lá, passam por treinamento, são 2 dias de treinamento e um terceiro dia de campo para o cooperado. Então, o cooperado, né, vai até o CVT e recebe essas informações. Além, né, nesse encontro técnico de grão, sempre tem um treinamento. Então, no ano passado, teve um treinamento, o método sem mato. Então, os nossos alunos também puderam participar, eles fazem um convite, todo o treinamento, né, praticamente que eles têm, eles abrem as portas para a gente estarem juntos. Este ano, eles tiveram um treinamento com a Singenta de tratamento de sementes industrial, e a gente também teve junto nesse treinamento, né, foi muito bacana, porque os alunos, eles participam disso, né, e junto com já profissionais que estão, né, atuando no campo. Então, isso já... eles estão mostrando a cara deles, né, então estão, de repente, ali fazendo network, tudo, visando, então, a formação deles, né, posteriormente. A Agriforte, então, entra com essa prospecção comercial ativa que o Felipe falou, né, são realmente empreendedores. Agora mesmo eu tive problema com uma empresa que verificou que o CNPJ estava, da Agriforte, estava inapto, né, mas por quê? Faltava um documento na Receita Federal, então logo o aluno, que é o diretor administrativo, já correu atrás, isso foi ontem à noite, hoje cedo ele já foi atrás, já resolveu essa pendência, sabe? Então, assim, eles são realmente muito proativos, né? Eles fazem essa gestão dos contratos com as empresas e também conduzem, né, diariamente os ensaios de campo. Então, eles estão lá de manhã, de tarde, tem toda uma logística, né, de transporte e de organização deles lá dentro da fazenda, tá certo? Então, a gente tem a demanda, né, dessas empresas, tá certo? Para verificar a eficiência desses insumos, desses produtos. No caso de soja, a gente já teve a gente tem uma demanda esse ano para cultivares, né, o que é muito forte em café, não que não seja em milho e soja, mas nas culturas anuais, a gente tem muita transição, né, muita cultivar novas chegando, e cultivar vai sendo, né, deixando de ser comercializada. Então, até antes da gente assinar o contrato, a gente até fez um projeto inicial com variedades de milho e soja, mas de soja, dos materiais que a gente testaram, 3 saíram de mercado, do milho, 2 híbridos saíram de mercado. Então, esse ano a gente vai fazer um com 8 materiais de soja, com 8 lançamentos, né, com nova tecnologia transgênica. Então, é um pouco mais diferente, né, do café, que são materiais aí que ficam, né, mais tempo para validação
demora mais, lógico, porque é uma cultura perene, e para fazer a transição são anos, tá certo? Então, a gente tem essa demanda, a gente faz o ensaio científico, né, controla as variáveis ambientais, a gente tem uma estação meteorológica, ela ali no CVT, ela fica próximo, muito próximo, do lado do terreiro, né, de café, que é muito próximo à área de grãos, tá certo? Com isso, né, a gente gera os relatórios, então, e vai passar esses relatórios para as empresas vão, né, trabalhar com esses resultados, também para elas estarem treinando a equipe delas para estar fazendo, então, a prospecção daquele melhor resultado, assim como a Cochupé, com toda a sua equipe técnica, né, vem trabalhando nesse sentido. Inicialmente, o foco, então, foi milho e soja, tá certo? Milho e soja. Aí agora a gente já até fez um canteirinho de trigo, né, e estamos, então, tentando aí fazer o trigo no inverno também. Na rotação de culturas até então, a gente tem trabalhado mix de cobertura para não deixar o solo descoberto, ainda mais depois da sistematização do terreno, né? Então, a Cochupé, além de todo o aporte que ela fez, é importante falar que ela também, outras demandas, né, que são necessárias, e que elas têm no corpo técnico, na equipe técnica delas, elas também aportam para a gente, e isso, né, não é posto em valores, mas se fosse colocar no papel, é muito mais o valor que está sendo captado nessa parceria, né, público-privada. Então, a gente aqui um pipeline, né, dessa validação, a descoberta, então a gente faz essa reunião, elabora a proposta, se a empresa aprovar a proposta, né, a gente vai para a estruturação, passa por uma análise jurídica, tanto da empresa, quanto, né, da nossa parte da Agriforte. É importante relatar também que tem empresas que às vezes não aceitam o nosso contrato padrão da Agriforte, né, então pedem para fazer alguma modificação, ou pedem para aceitar o contrato que vem da empresa, do jurídico deles, aí a gente tem que passar por uma análise jurídica também. E após a assinatura, então, a execução, tá? Eu acho que às vezes vocês ficam assim na dúvida, né? O pagamento, geralmente é metade na assinatura do contrato e metade na entrega do relatório final. Muitas das empresas fazem o pagamento, um único pagamento, tá certo? Na assinatura do contrato, por causa da virada de ano fiscal, né? Então, esse pipeline aqui é muito importante, porque com a Agriforte, a gente tem uma agilidade nisso, né? Então, a gente consegue entregar os resultados com maior excelência, porque a gente não vai atrasar uma pulverização, porque o trator quebrou, né? A gente não vai atrasar uma análise, porque o equipamento não está funcionando, então a gente consegue fazer tudo com agilidade. O fator humano é muito importante, tá certo? Então, a gente, de novo, eu reforço, né, que a gente tem uma equipe muito dedicada no que se refere tanto, né, ao pessoal que está atuando diretamente, diariamente lá no CVT. Então, a gente tem um trabalhador rural, a gente tem um técnico agrícola e engenheira agrônoma supervisora, e além disso, a gente tem chapas, né, a gente acaba tendo que contratar diaristas, tá certo, que acaba sendo uma fatia gorda do nosso recurso que a gente utiliza para isso. Né, a gente tem um amparo legal para o pagamento das bolsas, então, com a entrada da FADEMA, a gente usa a resolução da PIBO, tá certo? Para que a gente faça o pagamento das bolsas, tanto dos pesquisadores quanto dos estudantes, e a gente tem um grande impacto, porque a gente treina realmente, né? Através desse conhecimento adquirido, a gente está treinando esses alunos no que se refere à pesquisa, à experimentação, à extensão, né? Através dos dias de campo, e ao empreendedorismo que a empresa Júnior é forte. E essa estruturação, então, né, ela veio, né, a execução, assim, a gestão executiva pela Agriforte, como eu disse, então, ela pode até gerar bolsa, né, só que não pode gerar bolsa de pesquisador, tá certo? Né, de aluno, sim,
a gente faz uma contratação executiva, no qual a Agriforte pega 10% do recurso, né, como o Felipe falou, 90% é devolvido para a fazenda em si, né, é investido lá, mas 10% fica com a Agriforte, né, ela tem os gastos dela com contabilidade, os meninos vão para treinamentos, né, na Jacto, vão para congressos, que a gente sabe que hoje inscrições de congressos R$800, R$1.200, tá certo? Então, né, a escola, a instituição não consegue, né, bancar isso, então eles conseguem com esse recurso. Então, eles acabam investindo nos alunos que estão ali, né, atuando na empresa júnior. E daí a gente tem esse contrato com a FADEMA, e isso possibilita, então, o pagamento dos, né, pesquisadores, tá certo? Também de alunos via PIBO, que é o caso do CVT Grãos. No projeto do CVT Grãos, a gente tem recurso para bolsa, recurso para equipamento e para pagamento de terceiros e despesas de custeio. Tá, e quanto que a gente tem no CVT Grãos, né, quanto que entra? A gente tem anualmente R$50 mil da Cochupé, R$50 mil do Campus Muzambinho e R$30 mil da reitoria, né, então em 5 anos R$650 mil. O que é importante é que a gente acabou de adquirir uma plantadeira. Então, o que a gente estava fazendo até então? A gente estava alugando, né, o serviço de terceiro para a plantadeira. Então, a gente perdia, às vezes, a janela de plantio, atrasava, né? Então, agora a gente vai ficar mais, vamos falar, eficiente nesse sentido. Então, é um recurso, né, que vem ajudando bastante também. Né, então, é um ciclo virtuoso, pessoal, a gente tem a indústria privada entrando com recurso, né, a gente está formando a academia, tá certo, o CVT está formando os bolsistas, não só os bolsistas, os alunos voluntários que lá estão também, estamos fazendo nossa parte de extensão, tá certo? Porque isso está chegando no produtor através do dia de campo ou através, né, das próprias empresas, dos seus RTVs, ou então da Cochupé, dos seus consultores técnicos, tá certo? Então, isso está chegando, né, para atender o que a gente está buscando dentro da missão institucional, que é o arranjo produtivo local, que hoje é também a cultura da soja, certo? Então, com isso, a gente tem uma segurança, né, para poder, então, produzir realmente, para, né, fazer com que o produtor, principalmente que aponta lá, lucre, a agricultura familiar, em especial da nossa região. Então, o CVT é um hub de inovação independente, né, aqui no sul de Minas Gerais. É importante, outro dia eu fui entregar um protocolo para a Singenta, e eles até falaram assim, ó, o mais importante, né, a gente talvez chegou em vocês através da Cochupé, mas o mais importante é a gente saber que quem está assinando embaixo é uma professora, é um pesquisador do IF Sul de Minas, né, então acho que aqui todos que estão assistindo, né, são meus colegas de trabalho, então essa confiança que a gente está passando para eles nesse resultado, né, então acaba tendo uma segurança jurídica aí que é inquestionável. Então, em 2029, a gente finaliza esse contrato inicial, espero, né, que a gente consiga renovar e até, quem sabe mesmo, estar expandindo mais essa parte de grãos. O que eu tive de projeto até agora, né? Então, na safra 24 e 25, a gente fechou 4 protocolos para soja e 3 para milho safrinha. Na safra 25, 26, agora, a gente teve 5 protocolos de soja e 2 protocolos safrinha. E na safra 26 e 27, a gente está com as portas abertas, então, para 7 projetos de soja, e safrinha, a gente pretende atender 3 projetos, e estamos em negociação com 17 empresas. Então, assim, dessas 17, eu deixo bem claro, né, é quem fechar contrato primeiro, tá certo? Quem assinar primeiro o contrato, né, então é a garantia do pagamento, para a gente ter isonomia, para a gente não puxar sardinha para empresa nenhuma, né, e falar, não, eu quero colocar a empresa bambambam aqui dentro do CVT. Não é assim que funciona,
tá? Então, eu mando, né, uma lista de transmissão para todas as empresas, abro para reuniões, e a primeira a fechar contrato, então, a gente vai priorizando. A gente ainda não consegue expandir tanto pelo número de funcionários, principalmente, até a área a gente até conseguiria estar aumentando, mas, assim, não adianta a gente aumentar e perder qualidade. Então, a gente fica, né, nessa condição. A gente tem sido muito procurada por empresas de organominerais, né? A gente está com um problema muito sério com a guerra no que se refere a vários produtos, a gente sabe, isso está, né, tá afetando o bolso de todo mundo, e no que se refere à parte nutricional, né, a gente vai passar por um ano bastante difícil, assim como foi na pandemia. Então, muitas empresas de organominerais, muitas empresas que às vezes eu nunca ouvi falar, né, têm nos procurado, tá certo? Em relação a defensivos, principalmente fungicidas para soja, e no caso do milho, né, produtos para cigarrinha do milho, né, um inseto praga, que transmite, né, uma doença aí, tá certo? Só que, assim, eu não posso ficar abrindo os resultados, né, em função dos protocolos, da assinatura dos protocolos, da confiabilidade desses resultados, tá certo? Então, né, a gente tem uma autonomia, né, a gente tem uma escala, a gente tenta seguir ela, e a gente tem impacto regional já, né, comprovado, tá certo? Então, a gente quer manter, quer expandir, a gente fomenta a inovação, e principalmente isso dá um retorno para o produtor, em especial para os nossos alunos, tá certo? Esses alunos, eles almoçam lá no CVT também, então a turma da manhã almoça, e daí já chega a turma da tarde, almoça também, e o motorista que trouxe da manhã leva o da tarde, então a gente compra marmita diariamente para eles, a gente tem esse custo também. Então, assim, é um esquema bem bacana, tá certo? Que vem funcionando, vem dando certo, é um modelo aí que eu falo assim, que ele deve ser copiado, porque ele tem resultado aí, né, que mostra isso, tá certo? E acho que agora a gente está aberto a qualquer dúvida que venha a ter, né, Felipe? Fiquem à vontade. Mesmo. Estamos à disposição aí, gente. Parabéns, Ariana, parabéns, Felipe, pela apresentação. Sem dúvida, a gente fica orgulhoso de ver os resultados que já obtiveram, né? Tá muito bom, muito joia, né? Alguém fazer uma pergunta para o professor Felipe, professora Ariana? Quiser até usar o chat também, pode usar também, que tem como responder. O Felipe ou a Ariana tem uma pergunta no chat. É do Rafael, né? A rotatividade, né? Essa pergunta, Paulo? Isso. Tem que ter paciência, né? Porque tem rotatividade mesmo, tá? Bolsista mesmo dentro da FABEM, eu já troquei várias vezes, tá certo? E eu tenho que justificar, porque às vezes não há tempo hábil de abrir edital, infelizmente, porque eu não posso ficar sem o menino lá. Então, graças a Deus, a gente sempre tem a equipe de voluntários, então eles já estão sendo treinados, né, para subir para bolsistas, então isso ajuda bastante. Mas tem alunos desde o primeiro período da agronomia, gente, até o último período da agronomia, tá certo? A gente não trabalha com curso técnico na Agriforte Júnior, e, né, a gente tem um problema do aluno técnico estar atuando também em função das empresas, sabe? Por causa de serem menores de idade, né? Então, assim, tem contrato da empresa, às vezes, que vem, e a gente, né, já tive que mudar isso no contrato da Agriforte, uma empresa pediu, para não ter menor de idade atuando. Então, é uma pena, porque, assim, eu mesmo oriento alunos do técnico que são excelentes, né? Mas daí depois eles seguem a verticalização e vão para a agronomia, e a gente pode estar abraçando eles lá no CBT.
Essa questão da rotatividade, o Rafael, é uma questão assim, dentro da empresa Júnior, a gente faz um processo seletivo muito parecido como é feito numa empresa comum, né? Então, o que acontece? A gente abre o processo seletivo geralmente no início do semestre, nós fazemos ali um processo de seleção. Esse ano, por exemplo, foram 42 inscritos, nós colocamos 15, né, dentro da empresa, eles ficam num processo de trainee por 3 meses, certo? Para a gente verificar, né, o comportamento do aluno, se ele se encaixou à política da empresa. E depois desses 3 meses, alguns não efetivam e outros efetivam. Aí esses que efetivam dentro da empresa, mostrando que eles são proativos, são responsáveis, são dedicados àquela causa, aí a gente abre um edital interno para que a gente contrate esses bolsistas. Aí eles vão competir dentro desse edital, que é um edital do CVT, não é aberto só para a Griforte, mas para outros alunos, mas quem está na Griforte tem um ponto a mais. Então, eles acabam, aí a gente contrata esses bolsistas. Então, a gente tem um pool, né, de alunos que estão na Griforte e que em determinado momento eles podem vir a ser bolsistas. Então, eles têm, primeiro, provar que eles vestiram a camisa da empresa, que eles são dedicados, para depois eles competirem dentro do edital para serem bolsistas. Uma coisa importante também de se falar cada projeto nosso antigamente tinha um bolsista. Em 2020, a gente percebeu que isso estava dando muito conflito. Não foi 2020 que a gente percebeu, mas em 2020 a gente falou, nós precisamos mudar. O que nós fizemos? A partir de agora, quem entrar no edital de bolsa vai fazer parte da equipe do CVT. Então, todos os alunos da equipe do CVT vão atuar em todos os projetos. Quando eles estiverem para formar, aí sim que a gente distribui a eles a possibilidade. Fala, olha, você quer ficar com o projeto da Biomix? Você quer ficar com o projeto da empresa tal, da outra? E aí a gente vê qual das empresas, dos protocolos das empresas que eles atuaram para eles fazerem o TCC em cima. Mas eles trabalham em todos os protocolos, são 20, então em todos os 20 eles estão trabalhando, tá? Então isso é uma questão que a gente faz e melhorou demais a dinâmica, certo? Então hoje a gente não tem esse problema de, mas quem vai colocar, lógico, né, de vez em quando tem uns probleminha, mas isso já foi meio que superado, né? E com a divulgação também das atividades, acaba que a gente está tendo cada vez mais demanda dos alunos. Eles ficam curiosos, querem entrar na empresa, querem saber como é que funciona. Todo esse universo, todo esse ecossistema que foi criado é um ecossistema que acaba estimulando os novos alunos a entrarem dentro também. Então, se tornou um ciclo, se tornou realmente um ecossistema que está se alimentando, né? Então, isso é uma questão interessante. Tem outra pergunta aí da Paula, né? Os resultados e laudos gerados pelo CVT são de propriedade exclusiva da empresa contratante ou há previsão de publicação científica dos dados consolidados para benefício de toda a comunidade acadêmica e produtores locais? Tem sim. A gente tem os contratos com as empresas, contratos de confidencialidade. Então, a gente, primeiramente, envia o laudo para elas. Lógico, se for interessante, a gente publica, né? A gente já publicou vários trabalhos, vários resumos. Pede autorização, né, Felipe? Pede autorização daí para a empresa. Com autorização da empresa, esqueci de falar. A gente sempre tem contrato, a autorização da empresa, e inclusive a empresa aprova tudo certinho, a gente tem que fazer, porque senão a empresa começa a fazer o trem muito comercial. É um ponto crítico também, porque teve uma empresa que uma vez queria tirar os outros resultados, só pinçar o deles e, né, fazer um tendenciamento. Eu falei, não,
E o meu nome está indo aí, então eu quero que seja publicado tal qual a gente conseguiu aqui. Eles não acharam muito legal, não, mas é importante esse rigor, porque senão a gente começa, né, maquiar as coisas, e isso não é a nossa função. Nós somos um Instituto Federal, nós temos um nome a prezar, tanto da instituição quanto o nosso. Então, é importante. É Você até quer bom falar você alguma coisa, Aline? bom você tocou nesse assunto que eu esqueci de falar, mas no meu caso eu trabalho sempre com no mínimo 4 tratamentos e 6 repetições também. E ainda tem a 7ª repetição, que é a vitrine tecnológica, né? Então é onde eles vão apresentar no dia de campo, onde eles vão destruir planta, mexer, se o produtor quiser intervir. Então, também para aumentar o grau de liberdade, para, né, ter confiabilidade. Essa semana uma empresa perguntou para mim assim, mas vamos fazer só 2 tratamentos, uma com o meu produto, outra... Aí eu falei, não, isso é ensaio lado a lado, isso você já faz na fazenda dos produtores aí. Aqui não é assim, né? Porque a gente quer testar o seu produto, você pode até colocar as concorrentes do lado, e a gente pode estabelecer com a equipe da Cospel uma testemunha padrão aí, só que a gente trabalha com no mínimo 4 tratamentos, mesmo porque para a gente ter esse resultado científico e de repente servir como um trabalho de conclusão de curso, né? Gerar uma publicação científica, tá certo? Vou Se alguém perguntar a tem mais, Paula aí. se alguém tem mais alguma pergunta, algum esclarecimento? O Felipe, só Eu fazer tenho várias perguntas aqui, Ah, se é? deixar. Então, a Paula, você perguntou, né, Paula, incluir outras EJs dentro desse habitat? Porque geralmente, né, às vezes tem algo que, por exemplo, hoje o Campus Muzambinho tem 5 EJs, né, com CNPJ ativo, que entra até a questão que você colocou aí, porque que os alunos do ensino médio, né, do médio não podem fazer parte, porque a legislação, ela traz que precisam ser alunos de graduação para composição das EJs, né. Então, por exemplo, tem a Intec Júnior, que mexe com a parte, né, tem o KNAI deles lá, que é voltado para, né, para tecnologias digitais, né, para informática. Será que a gente também não poderia, alguns projetos que vocês fazem, que poderia, em conversa com essa outra EJ aí, por exemplo, né, para ela também fazer parte desse habitat aí de vocês, esse ambiente de inovação, né? Então, né, às vezes trazer outras EJs para fazerem uso, né, desse espaço aí que é tão rico, tão frutífero, né? E a segunda, porque como a gente fala muito em ecossistema de inovação, a gente sempre pensa em conectar esses atores, né, principalmente os locais aqui, né, que a gente que tem dentro do IEFSU de Minas hoje, com né, com os externos, sociedade civil, setor produtivo, que vocês já fazem com a prestação de serviço. Mas se a gente, né, como que a gente poderia fazer com que o CVT ele realmente virasse um projeto institucional, vamos colocar assim, né? Por exemplo, a gente tem unidade em Brapi hoje, mas não é Machado, né? É uma unidade institucional, fisicamente ela está instalada no campus Machado. Parque Tecnológico está instalado no campus Poços de Caldas, mas não é do campus Poços de Caldas, ela é institucional, tanto que a reitoria, né, sempre está ali dando suporte e tudo mais. Então, assim, são 2 questões que eu queria, né, para a gente tentar pensar em conjunto como que a gente poderia se conectar mais com esses outras EJs, né, que a Agriforte aí é um ator bem forte dentro do CVT, pela fala de vocês, né, como que a gente pode dar espaço para essas outras EJs do IEFSU de Minas, e como que a gente pode expandir o CVT, né, para algo realmente, assim, institucional, que os outros campos, principalmente nós temos 3 campos fazendas, né, Confidentes, Machado e Muzambinho, como que a gente pode estreitar os laços com eles e fazer esse modelo, né, rodar também nesses outros 2 campos? Olha, Paula, eu acho o seguinte, até a gente estava conversando, o Zé Luiz, não sei se ele está aí na live, a gente estava conversando sobre, por exemplo, construir um CVT frutas vermelhas e inconfidentes, né? Então, é perfeitamente possível. O modelo, ele é aberto, ele está aí,
quem quiser, a gente passa todo o know-how, né? Mas precisa querer, né? A gente já fez parceria com outras empresas juniores para trabalhar conosco em parceria, mas foram voos pequenos, assim, foram projetos, vamos fazer como a gente fez uma parceria com uma empresa de postos, ela até fechou agora, a empresa Júnior, para fazer o marketing digital da Agriforte. Beleza, fizemos. Eles mesmo não quiseram continuar. Então, foi uma questão local deles, enfim. Né? A gente já chegou também a contratar bolsistas também de outra empresa júnior, né, aqui de Muzambinho. Na época também acabou que o projeto não foi para frente, né, que era até para construir o site, fazer divulgações também, acabou que não deu muito certo, né. Então eu vejo assim, né, a gente está aberto sim a fazer, né, a essas parcerias, e principalmente quem desejar seguir o modelo pode fazer, por que não? A gente pode, os outros campos podem fazer isso. Eu só acho o seguinte, se tiver em outro campus, né, não necessariamente ele precisa ter a empresa júnior, mas eu acho que eu acho não, eu tenho certeza. Foi até uma coisa que eu bati o pé e falei assim, um novo projeto do CVT, ele não vai excluir a empresa júnior. A empresa júnior começou e ela vai continuar. Porque eu acho que é fundamental a empresa no dinamismo das coisas. É a contratação que é dinâmica, é o uso do recurso que é dinâmico, né? A gente vê que no setor público, às vezes, é muito mais importante a prestação de conta do que o resultado efetivo das coisas. Para nós, não. O que importa é o resultado efetivo. Qual que foi o resultado? X. A prestação de conta está tudo planilhado, porque tudo que entra e que sai da empresa júnior tem que ter nota fiscal. Então, se a gente for questionado, é a Receita Federal que nos questiona. Entendeu? Então, quanto a isso, não é um problema. Então, o foco nosso é o resultado efetivo. O que vai dar? O que deu aquele experimento, qual que foi o resultado, qual que é o conhecimento que a gente gerou com aquilo. E isso as empresas querem e as empresas pagam por isso. Então, a gente tem que imaginar isso também, não deixar isso fora do radar, né? Que às vezes a gente fica assim, não, porque eu vou ter que prestar a conta do negócio. Pra você ter ideia, os projetos nossos, a gente não fala que a gente vai contratar bolsista, que a gente vai colocar tantos R$1.000 para comprar uma máquina, que vai contratar um funcionário terceirizado. Não, o projeto é o seguinte, olha, o projeto vai ficar em R$30.000 por ano. Beleza? É esse o orçamento. O que eu tenho de entrega? Eu não tenho que entregar a prestação de conta para a empresa, eu tenho que entregar a prestação de conta para a minha contabilidade ali da Agriforte, porque isso vai ter que impactar lá no livro caixa na Receita Federal, certo? A minha entrega para a empresa não é a prestação de conta, a minha entrega para a empresa é o que ela contratou, ela não contratou prestação de conta, ela contratou um teste de um produto dela, certo? Eu não estou falando que prestação de conta é importante, não, porque isso já é natural. Isso já é natural. Não, mas não para a empresa. A empresa quer saber se você comprou marmita para os alunos, né? Ela não quer saber se você comprou um ar-condicionado que estava precisando lá, que quebrou o ar-condicionado. Ela não quer saber, ou uma estufa, ou uma faca de roçadeira, ou uma motosserra que a gente teve que comprar para alguma coisa. Não, ela quer o resultado. Então, isso daí nos dá um dinamismo muito grande, certo? Então, a empresa júnior é fundamental, mas não que um projeto inicial, por exemplo, ele possa começar com uma fundação, a fundação fazendo toda essa gestão, que eu acredito, naturalmente, que é o seguinte, a fundação talvez ela não queira, porque é muita comprinha pequenininha. E a fundação, às vezes, ela não tem essa agilidade para fazer a compra pequenininha. Você tem que fazer 3 orçamentos, passar para eles, não sei o quê. Você perdeu time. Agricultura,
chama-se tempo. Na hora certa, na dose certa, na forma certa, no produto certo. Se perdeu isso, você perde a agricultura. E é isso que a Agriforte proporciona dentro desse modelo. Time. Você tem que fazer o negócio na hora certa. Você perdeu aquele time, a planta não volta atrás. Ela está só para frente, né? Então, eu acho que é nesse sentido, sabe, Paulo? Mas a gente sim, nós estamos abertos se tiver alguma coisa que encaixe dentro do nosso modelo. Se a gente puder servir como inspiração, eu falo que a gente já tentou, né? Mas parece que o pessoal não quer muito. Por enquanto, não, mas eu acredito que futuramente, com o amadurecimento, né, das empresas, eu acho que isso vai ser natural, viu, Paulo? De empresa júnior, assim, eu não tive nenhuma procura, inclusive, de projeto que, de repente, entendeu, houvesse a necessidade de agregar alguém. Mas grupos de estudo, sim, né? O meu grupo de estudos em agropecuários de agro, ele é super atuante lá, né? Na verdade, eu peço para eles até entrarem na Agriforte, porque daí fica... Eles participando das reuniões, sabendo o que está acontecendo, fica até mais fácil, né? Porque é difícil você também colocar um membro lá, um aluno lá fora, que não entende, né, a importância daquilo, não está nas reuniões semanais, entendeu? Tem um grupo de tecnologia, o Getan, né? Então, eles trabalham com drone, já foram lá pulverizar, sabe? Eu comprei uma câmera Mapir para eles de NDVI, entendeu? Eu achei importante, eu acho que tem que trabalhar com a NDVI, tem que fazer projetos nesse sentido. Eu não tive a demanda, mas aí eu falei assim, então eu vou fazer projeto no campus nesse sentido, e comprei a câmera, sabe? Então, eu acho que está também faltando, assim, eles também buscarem a gente, mas a gente também tem que ter demanda das empresas, né? Entendi. Isso, só mais uma questão que a gente tem construído uns documentos, né, por exemplo, agora de espaço de cowork, de ambiente de inovação, e aí nessas conversas com os campos, a gente vai vendo, né, o professor Paulo participa aí com a gente, e aí eu estou vendo aqui que tem gente de Carmo de Minas, né, Machado também, e sempre surge aquela questão assim, cara, como que isso é operacionalizado? Por exemplo, vocês falaram muito da Agriforte, que é uma empresa júnior, né? E o CVT, que é um espaço ali físico do IF Sul de Minas, no caso aí do campus Muzambinho. Qual o instrumento jurídico que vocês têm utilizado, né, para poder formalizar essa parceria da Agriforte com o CVT IF Sul de Minas? Que sempre uma questão que surge, né, professor Paulo, quando a gente está construindo documentos. Sim, e aí? O contrato foi assinado. Como que faz isso? Nos dois, né, no café e no grãos, o contrato foi assinado, né, quem era a presidente da Agriforte na ocasião, né, pela FADEMA, pelo Campus Muzambinho, pela reitoria, por todos, e pelo coordenador do projeto. Mas esse é aquele da Cochupé, né, que vocês estão falando. Então... Isso, por exemplo, hoje, a EJ hoje, para usar um espaço do IF Sul de Minas pela resolução, ela tem que fazer, né, ali algum termo de cooperação para fazer uso desse espaço. Aí, nesse sentido, foi feito algum instrumento jurídico, assim, para a Agriforte fazer uso porque o CVT é um laboratório. Então, ela faz uso do laboratório ali do IF Sul de Minas para fazer a sua prestação de serviço para a comunidade, né? Então, assim, aí a pergunta é, foi feito algum instrumento jurídico já desse? Porque como entra recurso da EJ para manutenção das atividades do CVT, né, para compra, igual vocês falaram, de insumo, equipamento, né, enfim, né, por exemplo, então, o que for comprado, por exemplo, de equipamento, que é material permanente, tem que ser doado para o Instituto, vamos colocar assim, como que é esse instrumento que rege esse uso do espaço, né, do CVT pela empresa júnior? É o termo de cooperação técnica que nós fizemos, né? Nós renovamos, é um termo de cooperação, tem um termo de cooperação geral e o termo de cooperação específico.
No termo de cooperação geral, prevê que o campus vai disponibilizar tantos hectares. No caso do CVT, 40 hectares. Da fazenda que tem 80. Certo? Só que a gente não consegue fazer o plantio nas 80, porque nós temos grandes áreas de reservas na fazenda, tá? Então, o termo de cooperação técnica, ele é um termo que nos resguarda quanto a essa questão de trabalhar dentro dessa área, tá? E ainda tem um termo específico, tanto para o café quanto para o grãos. Então, a gente faz as especificidades nesse termo específico, tá? Então, é esse o termo, o instrumento jurídico que a gente usa. Tá certo, ótimo. Obrigada, professor. No caso, já foi. Acho que já. Obrigada. Eu estou perguntando aqui, gente, porque surge muito os campos que estão começando agora, eles têm muitas dúvidas, assim, gente, como que a gente operacionaliza? Porque hoje a gente não tem uma instrução ainda dentro do IF-Sul de Minas que versa sobre o uso dos nossos espaços, né, cessão dos nossos espaços ali, para fins, assim, voltado para a inovação com empresas, com o setor produtivo. Então, é algo que a gente está trabalhando aí junto, né, a DDRI, a PROEX, a PPPI, para a gente construir esse documento para orientar. Né? Hoje você tem a relação da empresa Júnior com o IF-Sul de Minas, né? Então, a gente, só para poder entender aí como que foi feito essa parceria, né, para proteger ambos os lados. Sim, eu acho que isso é importante. A gente hoje usa o termo de cooperação, que eu acho que é o mais simples que tem, né? Ele é assinado pelo diretor, ele é assinado pelo reitor, ele é assinado por todos os entes representantes desse termo de cooperação, né? Então, mas realmente não tem assim um regimento geral que vai nortear esse termo de cooperação, né? Eu acredito que seja nesse sentido que você esteja falando, né, Paulo? Mas eu acredito, assim, que hoje a gente já tem esse instrumento, né? A gente tem a possibilidade, inclusive, se alguém quiser, eu já passei para o Zé Luiz, quem quiser, o termo que nós fizemos é totalmente aberto, isso daí não tem problema algum, tá? A gente pode compartilhar. Se alguém tiver interessado, Paula, em, de repente, propor algum modelo, vamos sentar, vamos conversar, a gente tenta adaptar o modelo à realidade do projeto, né? Por que não fazer um CVT em outros campos, né? Então, o modelo está aqui, né? O modelo do CVT, né, do Polo de Inovação, eu acho que ele é replicável em qualquer realidade. Qualquer realidade a gente pode fazer, desde que a gente tenha parceria, né? Eu acho que a parceria é muito importante. Uma outra coisa importante também, o Paulo, que eu acho que fica muito assim, talvez não fique explícito, mas esse modelo de pesquisa e desenvolvimento é um modelo que tem no mercado que chama desenvolvimento de mercado. Tem muitos profissionais dentro de empresa que tem uma função dentro da empresa que chama desenvolvimento de mercado. Eles fazem parte do que a gente faz, que é a pesquisa e o treinamento da equipe deles, do time deles. Eu vim de uma empresa, eu tinha uma empresa privada, minha, né, com um sócio meu, que inclusive eu chamava Campus Pesquisa e Desenvolvimento, antes de entrar aqui. Então, eu emprestei essa minha experiência para a Agriforte e para o CVT, certo? Eu poderia muito bem ter aberto uma empresa minha, né? Dispensado a minha DE e aberto uma empresa minha para eu ganhar esse dinheiro, mas eu preferi fazer isso dentro da instituição. Então, hoje a gente já captou mais de 3 milhões de reais, já investimos, de contratos que a gente tem já é mais do que o dobro disso que a gente ainda vai receber, mas já está contratado, certo? Investindo na instituição além daquilo que a instituição já tem de recurso. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que institucionalmente, jamais o campus ia dar conta de nos atender, jamais ele ia fazer esse investimento nesta fazenda.
E eu vou te falar outra coisa, nós teríamos perdido essa fazenda já não seria mais do Instituto Federal do Sul de Minas, tá? A gente tinha processo de desapropriação já começando a ser em andamento na época. E, assim, muita gente triste com tudo isso. E a gente conseguiu reverter isso tudo e hoje é um modelo, né, a fazenda. Então, são coisas, assim, que a gente tem que pensar também nesse sentido. Às vezes a gente fica pensando muito no sentido, eu só vou pegar o recurso público e tal, mas o recurso público é um recurso muito difícil da gente ter essa dinâmica que é necessário, né? Então, esse modelo faz com que a gente tenha essa dinâmica. E isso aqui fica uma dica para os orientadores. Se vocês quiserem que as empresas juniores, que vocês orientem, deslancham, empreste a sua experiência para eles. E foi o que eu fiz, é o que a Ariana está fazendo. Ela sabe fazer pesquisa, eu sei fazer pesquisa, e nós estamos emprestando essa experiência para os alunos. Se a gente não se doar nesse sentido, se a gente ficar só com essa experiência para a gente não vai conseguir deslanchar as coisas, né? Então, eu acho que tem muito disso. Poucas vezes eu falei disso, mas a gente, como orientador, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos emprestar aquilo de bom que nós temos para esses alunos e pensar no empreendedorismo, gente. O mundo lá fora não é bonitinho igual dentro de uma escola. O mundo lá fora exige que você seja muito mais eficiente do que um CVT. Você imagina, né? A gente tem aí 3 milhões captados durante 10 anos. Isso foi uma empresa, não é nada, gente. Não é nada. Isso não é nada. Isso daí é uma fagulha. Vocês têm que ser muito mais eficiente que isso lá no campo, se vocês querem ganhar dinheiro, né? Então, eu falo assim, é importante que a gente faça assim. O orientador, ele é importante nesse sentido e empreste a sua experiência para a empresa júnior. Quem sabe aí, eu acho que as coisas vão acontecer de forma mais fluida. E também, né, toda a nossa produção, né, Felipe, volta para o campus, tá, gente? É importante falar sim. que a gente não comercializa, a gente não doa, volta para o campus. Todo o café, toda a soja, todo o milho vai para o campus. É uma coisa importante também. O que o campus nos ajuda lá? Ele contrata o funcionário, que é o Luizão, que está lá conosco já há algum tempo. O campus leva e traz os alunos todo dia. E o campus também paga a luz da fazenda. E o campus dá o combustível e a graxa para os tratores. Só. Manutenção, manutenção às vezes elétrica, o coisa consegue fazer para a gente. O resto, todo o resto, insumo, defensivo, máquinas, compra de equipamentos, portão eletrônico, Starlink, nem internet nós temos lá. As câmeras, né, de segurança. Câmeras de monitoramento, que ficou um horror de caro. Enfim, né? E isso é a parte da instituição. Lógico, a instituição também, nesse projeto, está colocando 200 mil, no caso o campus, a reitoria 30, mais 40 agora nesse aditivo. Só que nós retornamos o ano passado para a instituição 220 sacas de café. E o que a instituição retornou para lá, a gente estava fazendo essa conta, não é nem 140 sacas. Então, quer dizer, tá saindo, é um excelente negócio para o campus, né? É um excelente negócio para o campus. A gente quer ver se a gente consegue futuramente ver se retorna mais para a gente e uma parte fica para a instituição. É como se a instituição estivesse alugando essa. A gente imagina futuramente, né? Que a gente estivesse alugando esse espaço para a gente fazer pesquisa, ensino, extensão, fazer a nossa função institucional, mas também contribuir com a instituição como a gente já está contribuindo hoje, né? Isso entra para a fonte 250 da instituição, tá? Então, é uma coisa importante que se diga também. Então, todo investimento vem das parcerias. Sem parcerias, o CVT não aconteceria.
Aí a Eufrásia perguntou, né, se as empresas elas divulgam comercialmente o UFS de Minas, mesmo que indiretamente. A gente acredita que sim. Não é à toa que vem vindo outras empresas aí, igual o Felipe falou, né? O Giovanni trocou de empresa e foi atrás dele agora numa outra empresa, e isso acontece muito. E que nem numa reunião de entrega de relatório que eu tive semana passada, estava o marketing da multinacional, entendeu? Então, se estava o marketing, né, e ele viu a importância do IEFSU de Minas tá assinando aquele relatório, então, provavelmente, com certeza deve estar vendo sim, tá? Nos dias de campo também, né, divulgada logo, mesmo que esse dia de campo seja feito pela Cochupé ou por uma empresa em company, né, o Felipe faz muito em company com a Iara, Biomix, tudo, então isso acontece sim. Uma outra coisa também que é importante se diga, a gente está entrando numa fase que a gente está aumentando muita visibilidade. Então, essa nossa parceria com a Cochupé também está nos trazendo outras questões. Por exemplo, né, a semana passada veio uma turma do MBA da Universidade de São Paulo e Universidade de Purdue, que foram fazer uma aula lá na fazenda. A aula de pós-graduação em agronegócio, que é uma parceria do Instituto com a Cochupé, algumas aulas também acontecem a prática lá na fazenda. Então, quer dizer, a gente, né, está expandindo essa fazenda para não só a parte de treinamento, mas aulas também, né, que estão acontecendo lá. Nós estamos estreitando relações com outras instituições de pesquisa. A Unifal, nós estamos fazendo um trabalho com a Unifal, inclusive até a gente precisa fazer uma parceria institucional também, né, com a Unifal, porque eles estão fazendo o metaboloma das cultivares de café. O metaboloma são os metabólitos que são produzidos pelas plantas numa determinada situação. Por exemplo, quando ela é atacada por doença, quais os metabólitos que são produzidos pela planta? Então, eles vão mapear isso, né, dentro das cultivares, das diferentes cultivares, ver se existem diferentes metabolismos. Então, é uma pesquisa básica que está sendo feita junto com a Unifal e também com o Instituto Leibniz, da Alemanha, que é também uma referência no estudo metabólico mundial, né? Eles também têm uma parceria com o Instituto Max Planck, lá da Alemanha, então vai ser feito dentro dessas instituições aí. Recentemente, a Embrapa Café, né, o Giovanni, que é da Embrapa Café, que fica em Lavras, ele veio nos procurar, que foi uma demanda da Embrapa Café, porque a Embrapa Café quer incluir o CVT dentro do consórcio, o Consórcio de Pesquisa de Cafés Brasil, que é um grupo extremamente restrito, né? Então, assim, a gente começa a evoluir para novas parcerias. Nós estamos em conversa também com a Universidade Federal de Lavras, com o professor de melhoramento de lá, né? Para a gente também começar a fazer tirar mais informações desse ensaio de cultivares que nós temos, né? Nós já temos 6 safras do ensaio de cultivares, o maior ensaio de cultivar do Brasil, e é o único ensaio que as pessoas conseguem entrar dentro do ensaio. Você vê o ensaio, você vê as plantas, você vê como é que elas se comportam, o jeitão de cada uma. Então, isso é inédito, é uma coisa muito, assim, diferente. E o pessoal adora, né? E para a ciência também isso daí é fantástico, né? Então, essa é uma nova fase que eu acho que a gente entrou aí, que é a fase das parcerias com as instituições de pesquisa do Brasil e do mundo, né? E do mundo. Então, Bom, o Felipe Ariano, de fato, é fantástico essa conversa, né? Nós que somos aqui do campus, né? A gente fica orgulhoso de vocês, principalmente o Felipe, que começou, e agora a Ariana também está dando prosseguimento, mas foram vários fatores que convergiram para isso. E vou aproveitar até o que você falou, né, Felipe? Quando teve a oportunidade, vocês fizeram, né? Você fez. Então, isso fez com que nós estamos na situação que nós estamos hoje. Então, nós estamos de parabéns pelas iniciativas e a continuação. Então, acho que os outros campos também têm as suas oportunidades e pode aproveitar as oportunidades para
fazer alguma coisa nesse sentido da CVT, por exemplo. Mas fica bem claro que se não tiver alguém liderando, tendo uma força para liderar um movimento desse, não é tão simples para chegar no ponto que nós estamos hoje. E a gente fica orgulhoso do campus, e espero que os outros campos também que estão aqui participando, agradecer a participação de todos, né, que também olha isso com bons olhos, vê com o potencial que tem, né, fora as outras coisas que a gente sabe que nós temos, né, embora a gente sabe que as dificuldades nossas de cada campus, cada situação, tem algumas suas diferenças, né, mas mais uma vez queria ver com o Rafael, se tem mais alguma colocação, Rafael? Só isso mesmo. Como não tem mais pergunta, a gente pode encerrar. Eu queria, então, agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui, dos outros campos, nosso campo aqui também, nosso campus de Muzambinho, e sem dúvida nenhuma o Felipe e a professora Iana por essa apresentação. A gente fica, mais uma vez, agradecido pelo empenho de vocês, né, o trabalho de vocês, e o resultado, né, para a comunidade, para todas as cadeias produtivas do café, dos grãos, né, a gente fica muito elogiado e grato a isso, né, a oportunidade que nós estamos tendo, tá? Felipe, quer deixar a última palavra, você e a Ariana, para a gente encerrar? Bom, gente, eu que agradeço a oportunidade de falar, né, com os colegas aí. Espero que eu tenha inspirado, né? Caso queiram fazer algo semelhante, conversar, às vezes até da questão da empresa júnior também, que a gente tem um pouquinho de estrada aí, experiência, estou à disposição. Vai ser um prazer poder ajudar quem desejar, tá? Então, estou à disposição para ajudar e espero ter feito aí, acendido a luz, uma fagulha de, quem sabe, eu posso fazer algo semelhante em outro campus, ou aqui mesmo, enfim, tá? Então, é isso que eu espero de coração mesmo, e estou aqui pronto para ajudar, certo? Eu também agradeço, pessoal, né, vocês terem nos ouvido aí, ter conhecido um pouco desses projetos. Eu, assim, deixo um recado para vocês, né, que quem ama pesquisa, tá certo? Quem gosta, igual a gente, tem que mesmo partir, né, para essas parcerias, tá certo? Porque abre portas, isso ajuda a gente a ficar, vamos falar assim, dentro, né, da ponta mesmo, assim, a gente tem a noção de tudo que está sendo desenvolvido, estamos vendo com os próprios olhos, né, os novos defensivos, insumos estão sendo colocados no mercado de trabalho, então isso tem nos ajudado até nas aulas, pelo menos a mim, me ajuda muito, isso ajuda, né, a melhorar a aula, a deixar a aula realmente conforme a realidade que a gente está no mundo do trabalho, porque muitas vezes a gente solta o menino e lá fora, né, já está muito mais antecipado, a gente não consegue acompanhar, tá, por ser uma academia, né, a gente deveria, mas não consegue acompanhar o dinamismo das multinacionais, das empresas, e assim vai. Então, eu acho que quem tiver essa vontade, essa iniciativa, realmente a gente está aberta aí a conversar, a ajudar, né, a poder mostrar aí o caminho das pedras, tentar projetar algo de novo para vocês, tá certo? Obrigada, pessoal. Mais uma vez agradecer a todos, tá? Principalmente o pessoal da reitoria também, o Rafael, a Lara, a Paula, todos que ajudaram a desenvolver essa live, né? Para chegar nesse ponto aqui. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos, bom descanso a todos. E mais uma vez, Felipe e Ariana, brigadão, viu? Um abraço a todos aí. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Obrigado.